Vamos lá? Alô? Muito bem. Bom dia, senhores e senhoras. Prazer enorme estar aqui em nome da nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, recebendo a todos vocês. De imediato eu agradeço a presença de todos os senhores e senhoras que atenderam o nosso convite. Registro a presença entre nós do deputado Afonso Florencio, que é designado relator deste nosso trabalho, da subcomissão constituída aqui na Casa, que tem como objetivo aprofundar a discussão sobre a participação do setor produtivo nacional na indústria de exploração, refino, do petróleo, enfim, nesta imensa cadeia produtiva que se organiza em torno da exploração e da produção do petróleo. Nós realizamos esse seminário, que é uma iniciativa minha e do deputado Afonso Florencio, aprovada pelo requerimento número 86/2012, e que, como eu disse, tem o objetivo de debater a participação do setor produtivo nacional na indústria do petróleo e propor políticas públicas para ampliá-lo. Esse seminário que nós vamos realizar, ele prevê, no dia de hoje, 3 painéis. O primeiro terá como tema a cláusula de conteúdo local nas atividades de exploração e produção de petróleo e de gás natural e o desenvolvimento da indústria de bens e serviços no Brasil. A possibilidade de expansão dessa política para outras atividades no setor petróleo. Antes de compor a mesa, eu queria, novamente agradecendo a presença de todos vocês. É um esforço que nós estamos fazendo aqui com o objetivo de recolher contribuições dos diferentes setores que têm a ver com o tema. Nós julgamos, tanto eu quanto o deputado Afonso e os demais membros desta comissão, de que a Câmara Federal pode e deve contribuir para que este objetivo estabelecido pelo governo brasileiro de ampliar a participação do setor produtivo nacional na indústria de petróleo e gás seja de fato alcançado. Nós já temos essa política em andamento há alguns anos no Brasil. É chegada a hora de se fazer um balanço disso tudo e identificar quais são os pontos positivos, gargalos e mais do que isso, né? Nós temos a pretensão de colocar como objetivo desta subcomissão a construção de iniciativas e políticas e ações que o Poder Legislativo pode produzir, ou mesmo sugestões e contribuições que podemos indicar para o Poder Executivo para que ele as implemente. Esta é a pretensão, digamos assim, desta nossa subcomissão. Então, é muito importante mesmo para nós, que não somos especialistas nesse assunto, nós somos apenas parlamentares comprometidos com o desenvolvimento do nosso país, com a geração de emprego no nosso país, e, portanto, enquanto tal, queremos contribuir para que esses objetivos tão nobres sejam de fato alcançados. Estimular a indústria nacional, estimular o emprego nacional nesta cadeia produtiva tão importante. Então, para iniciarmos, nós gostaríamos de convidar para compor a mesa o senhor José Botelho Neto, diretor do Departamento de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural, da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério das Minas e Energias. Por favor. O Marcelo Mafra Borges de Macedo está a caminho, deve estar chegando, chefe da Coordenadoria de Conteúdo Local da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP.
A sua senhoria, o senhor Edival Dan Júnior, gerente da Petrobras. E a sua senhoria, o senhor Antônio Guimarães, diretor do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustível, IBP. Esta será a nossa primeira mesa. Nós gostaríamos de registrar a ilustre presença dos senhores Márcio Moreira dos Santos Severini, vice-presidente executivo da Associação Brasileira de Engenharia Industrial, da ABIME, Oscar de Azevedo, coordenador do Comitê de Competitividade em Petróleo e Gás Naval e Offshore da Fiergs, Fábio Edelweins, diretor de integração dos sistemas da Autos S.A., Leandro Lopes dos Santos, gerente da filial do Distrito Federal da Estemac, e do senhor José Nelson Freitas, diretor da TAP Group. Antes de passar para as exposições, desejo informar as regras de condução aqui dos trabalhos desta nossa comissão, segundo o nosso regimento interno e conforme o que foi acordado com os senhores palestrantes, nossos convidados. Cada expositor terá o tempo de 20 minutos para suas apresentações. Ao final das apresentações, nós vamos abrir um pequeno espaço para o debate com o público presente. Todos aqueles que desejarem participar terão a oportunidade de fazer a sua inscrição prévia numa lista que vai transitar no plenário. Ainda gostaria de informar que este evento será interativo com o público através do portal da Câmara dos Deputados no link edemocracia.câmara.gov.br, ou democracia, mas o endereço, então, para aqueles que quiserem participar de forma interativa com o nosso seminário é edemocracia.câmara.gov.br. Muito bem. Dito isso, vamos de imediato para as apresentações dos nossos convidados. Concedo, então, a palavra ao senhor Antônio Guimarães para a sua apresentação. Obrigado, deputado. Bom dia a todos. Gostaria de saudá-lo, deputado, e agradecer o convite para o IBP participar desse importante seminário, trazer uma visão da indústria sobre a questão do desenvolvimento de fornecedores e do conteúdo local. O IBP, vou descer aqui para não atrapalhar a apresentação, o IBP é o Instituto Brasileiro do Petróleo, ele tem mais de 50 anos de existência. A preocupação do IBP é o desenvolvimento da indústria de petróleo e gás natural no Brasil e biocombustíveis, e o IBP, preocupado com o tema, decidiu fazer um estudo para buscar trazer elementos e sugestões onde a gente possa contribuir de maneira positiva com esse debate no Brasil. No IBP nós estamos comprometidos com a questão do conteúdo local, entendemos ser um item importante e uma forma de trazer desenvolvimento sustentável para o Brasil, conseguindo desenvolver conteúdo local em bases competitivas. Então, o IBP, ele contratou desenvolvimento do estudo que se chama Políticas Públicas para o Desenvolvimento Socioeconômico a partir dos investimentos em exploração offshore. Então, aqui o foco desse estudo é exploração e produção offshore. E o objetivo é tentar maximizar este valor que a gente discute do conteúdo local em termos socioeconômicos. Tá? Então, aqui de novo nós contratamos a BEM. A BEM é uma empresa que fez, uma consultoria que fez um estudo para o BNDES. Esse estudo tinha uma visão de governo, de como desenvolver a cadeia de suprimentos. E eles estão fazendo um estudo para a Fiesp, então a visão, não só governo, mas a visão supridores, de tentar desenvolver uma estratégia para potencializar o benefício socioeconômico pleno para o país com o desenvolvimento da indústria. Então, com esse background, nós contratamos a BEM para fazer esse estudo. E o que é a grande discussão? Logicamente, todos entendemos que o conteúdo local traz um benefício para o país.
mas não faltam estudos e diagnósticos que demonstram que existe, apesar de todo o esforço, existe um desafio ainda no país. Então, todos esses diagnósticos dizem que, apesar dos esforços, existe um gap de suprimento ainda significativo a ser resolvido. E o objetivo foi, então, analisar o porquê dessa existência e quais seriam as potenciais alternativas para que a gente pudesse, de maneira sustentável, resolver essa questão do suprimento. Então, essa curva aqui, ela é muito significativa porque ela dá uma dimensão do que aconteceu. E é importante ter um entendimento da questão. Se nós olharmos o histórico, esse é o histórico de investimento no país até 2011, e aqui está uma projeção de 2012 em diante. Quando a gente vê esse histórico, a gente percebe a mudança que houve no país em termos de nível de investimento. Quando a gente olha aqui, quer dizer, o que nós temos hoje em vigor são vários blocos que tiveram rodadas diferenciadas ao longo do tempo, que tiveram diferentes regras de conteúdo local. E a que prevalece hoje é a rodada 7, que foi feita em 2005, quando o nível de investimento no país era da ordem de 6 a 7 bilhões de dólares em exploração e produção. Nessa época, quando se discutia conteúdo local, se a gente estivesse falando em 50% de conteúdo local, 50% de 6 ou 7 bilhões significava buscar um suprimento a partir da indústria nacional que tinha ociosidade à época, da ordem de 3 bilhões de dólares. Então, aqui é uma visão macroeconômica da questão. Dado o sucesso do próprio setor, em termos de sucesso exploratório, o Brasil teve um verdadeiro boom de investimento, que é muito bom para o país, dado que a gente tem agora um potencial de produzir muito mais. E isso também criou um novo desafio, quando a gente fala em cadeia de fornecedores. Quando a gente fala que em 2011 o nível de investimento médio foi da ordem de 30 bilhões, isso significa, se o objetivo era tentar buscar na indústria local um suprimento da ordem de 50%, isso significa 15 bilhões de dólares. Então, para você conseguir mudar o patamar, que anteriormente, em 2005, era da ordem de 3 para 15, se percebe que o desafio do desenvolvimento da cadeia de fornecedores é um desafio que a gente tem a cumprir. Então, nenhuma outra indústria no Brasil cresceu 5 vezes neste período. Então, este crescimento aqui é significativo para se conseguir atingir esses objetivos. Se a gente considerar aí que a gente está falando num pico de 36 bilhões, significa 6 vezes mais do que a época que foram criadas as regras, sem dúvida nenhuma a evolução que se precisa de desenvolvimento desse mercado é fenomenal. E, para tanto, nós precisamos também de mecanismos que consigam acompanhar este desafio. Bom, então, o que se percebe, e dado esses diagnósticos todos que são consagrados da indústria, e não foi o objetivo do IBP reinventá-los, existem gargalos em várias áreas. Então, aqui são alguns quadros, eu não pretendo tentar entrar em detalhes, mas quando vocês olham a linha vermelha que tem nesses quadros, a linha vermelha mostra o que é a capacidade atual de suprimento em alguns dos itens. Então, aqui é casco, então a gente percebe, seguindo aquela curva de investimento, vai haver um pico, depois tem um decréscimo. Esse aqui é a curva de módulos, que também apresenta um pico, e vários outros itens onde existem demandas críticas, que também apresentam picos, e nós vamos ter dificuldades de suprimento. O que isso significa? Significa que, olhando aqui uma curva teórica, quer dizer, essa curva, este pico de investimento, que está muito acima do que é a capacidade atual, traz este desafio do qual eu mencionava de capacidade. Então, no pico, o que acontece? Dentro da capacidade existente, se conhece o que é possível fazer em termos de conteúdo local. A partir do momento que a gente passa a capacidade existente, a capacidade de entregar conteúdo local é decrescente. Então, o desafio aqui é criar nova capacidade. E qual é o segundo desafio de criar nova capacidade, apesar da dimensão, quer dizer, com toda a dimensão que ele representa? É que, dado que a gente tem alguns anos que a gente não tem novas rodadas de negócio, esta curva terá um decréscimo nos investimentos. Então,
para a tomada de decisão de quem precisa instalar capacidade nova, eles precisam ter uma visibilidade de que eles serão competitivos no longo prazo. E mais, esta competitividade não é só para vender no Brasil. Se a demanda, se a capacidade instalada for além da demanda, ela teria que ser competitiva para a exportação, que seria a gente materializar o maior valor para o país, criando uma indústria sustentável, competitiva internacionalmente e que será sustentável no longo prazo. Tá? Então, este é o desafio. E para um desafio deste tamanho que se apresenta, o desafio requer foco. Nós precisamos focar naquilo que estrategicamente, do ponto de vista de valor, a gente possa resolver. É a velha regra do 80-20. Se a gente tentar resolver tudo, talvez a gente não consiga os benefícios que a gente espera. Outra questão importante é entender o alcance que o operador tem na cadeia. O operador, ele lida com um ou dois elos diretamente da cadeia. Quanto mais longe o operador está da cadeia, menor a influência que ele tem nos segmentos. Então, a capacidade de motivar a partir do terceiro elo já é muito pequena. Então, provavelmente, a discussão, quando a gente fala sobre máquinas e equipamentos, é que nós dependemos de empresas que vão comprar as máquinas e equipamentos para poder montá-los. Então, se uma fábrica de módulos não tem capacidade no Brasil de produzir módulos, e a gente tem que comprar um módulo no exterior, esta compra do módulo no exterior, por falta de capacidade de produção do módulo no Brasil, evita que o restante da cadeia, como máquinas e equipamentos, seja movimentado. Então, estes gargalos têm que ser atacados. Então, nós tentamos, para tentar fazer essa discussão de focos, entender o que é este valor do conteúdo local que tanto a gente busca. Então, do ponto de vista socioeconômico, quando se fala conteúdo local, o que é conteúdo local? O que é o valor estratégico desse conteúdo local? Então, a consultoria fez uma pesquisa com o governo, agência reguladora, operadores, supridores, mais de 75 entrevistas foram feitas para tentar identificar coletivamente o que era esta percepção de valor do conteúdo local. E o que está nesta bolota representa o que a gente entende que é a convergência do que todos os stakeholders que falam sobre conteúdo local gostariam de ver em termos de valor, que é PIB, investimento, emprego, e aqui é emprego só o número de empregos. Aí existem outros que dizem, não é só emprego, nós queremos agregar valor ao Brasil, então nós queremos mão de obra qualificada, significa outro tipo de segmento. E nós queremos localizar a produção e o P&D no Brasil. Logicamente, existe uma visão empresarial que diz, queremos fazer tudo isto, não é uma atividade filantrópica das empresas, ela é feita porque existe uma oportunidade de negócio onde a empresa será competitiva e ela terá rentabilidade para poder gerar todo este benefício socioeconômico. Existe a visão de governo que diz que é importante o cumprimento das obrigações de conteúdo local e o aumento da produção com o aumento de conteúdo local, o que é bastante justo. E esses fatores, dentro do nosso estudo, foram utilizados para movimentar a equação socioeconômica que nós utilizamos para fazer uma priorização, então, de quais segmentos que respondem melhor do ponto de vista socioeconômico para entregar valor para o país, esse valor que a gente espera. Bom, a primeira coisa que nós fizemos foi separar alguns segmentos que eles trazem um valor natural para serem perseguidos, que são os segmentos ligados à área de produção. E por quê? Porque uma das grandes discussões da indústria é a questão de falta de previsibilidade dos investimentos. E nesse sentido, a curva da produção é uma curva que, na medida que você agrega a produção, ela é crescente e ela não tem grandes soluços. Então, ela traz uma previsibilidade maior. O que traz uma oportunidade para desenvolver empresas, e potencialmente empresas nacionais que já existem no Brasil, que possam eventualmente até se internacionalizar. E esse seria um grande benefício, a internacionalização dessas empresas nacionais. A próxima área de foco é a parte onde a gente lida com os investimentos em equipamentos, que a gente costuma chamar de CAPEX. Então, no investimento em equipamentos,
O que nós fizemos? Nós analisamos a relevância da demanda e aqui nós analisamos o que é esta atratividade socioeconômica representada por aqueles itens que eu mostrei de cada segmento. E aí nós criamos dois focos, um foco emprego e o próximo foco é o foco tecnologia. O que nós podemos observar é que das duas figuras, os segmentos que aparecem ali no topo são basicamente os mesmos. E tem uma série de segmentos que aparecem aqui numa segunda faixa que são muito similares. Então, do ponto de vista de robustez, o que nós fizemos? Nós priorizamos os segmentos que respondem tanto muito bem à área de tecnologia, porque é importante para poder criar um futuro competitivo para essas indústrias, como respondem muito bem na equação emprego. E aqui nós trouxemos uma visão de quais os 10 setores, incluindo os de produção e aqueles da parte de desenvolvimento, que seria o CAPEX, que respondem melhor a esta equação socioeconômica de maximizar o valor para o país dentro de um foco. E como é que a gente pode demonstrar que esses segmentos trazem realmente o maior valor se a gente tentar utilizar uma regra 80-20? Esses segmentos somados, eles representam quase 80% dos postos de trabalho criados, se nós formos focar somente nesses segmentos. Trouxemos, esses segmentos eles representam praticamente 80% do faturamento, mais de 80% do investimento. Em termos do valor agregado do emprego que eles geram, todos os segmentos puxariam esta média da renda média da indústria do petróleo, eles puxariam a renda média do petróleo para cima, eles não diminuiriam a renda, e eles, basicamente, os dois segmentos ligados ao CAPEX, eles puxam a inovação em termos de tecnologia, porque eles têm alto percentual de investimento de P&D. Somente a área de produção que não é intensiva em P&D. Então, isso mostra que, se nós focarmos somente em 10 segmentos, o que é muito mais fácil de administrar, nós conseguiríamos entregar valor para o país, com foco. Então, o que nós fizemos para complementar essa visão? Não basta só saber quais setores melhor respondem a essa equação macroeconômica. Nós precisamos de políticas viabilizadoras e precisamos entender qual é o papel do conteúdo local para complementar estas políticas viabilizadoras. Dentro desse aspecto das políticas viabilizadoras, o que eu gostaria de ressaltar é este objetivo das políticas, que seria gerar atratividade diferenciada no Brasil para manufatura, inovação e exportação e ou internacionalização das empresas, para que elas venham aqui se instalar. Sejam as empresas nacionais, porque tem uma visibilidade da rentabilidade que vão ter, da competitividade que vão ter, ou as empresas internacionais possam decidir que o Brasil será, para estas empresas, um hub de suprimento não só para o país, mas também para a exportação, para as geografias onde nós podemos atender. Se assim não for, nós não estamos criando, de fato, uma indústria que vai ser capaz de enfrentar aquele desafio da queda, eventualmente, dos investimentos. E a política de conteúdo local, como um complemento a essas políticas viabilizadoras, ela viria a reforçar o foco, as áreas foco, complementando o esforço feito por estas políticas. Política de conteúdo local somente não gera investimento em capacidade. O que gera é a visibilidade das empresas em que elas poderão ser capazes de serem competitivas no futuro. Então, em termos das políticas viabilizadoras, o que nós fizemos? Elas são, existem 4 pilares aqui, 4 dimensões que sustentam essas políticas viabilizadoras. O primeiro é a sustentação da relevância da demanda. E por que ela é importante? Porque se não tiver demanda, não tem visibilidade para que haja um investimento. Então, esta é a curva, é uma das curvas dos cenários que nós temos que demonstram o que é hoje a visão desta demanda. Dada a falta de rodadas e dado o sucesso aqui que vai criar um pico de investimento, esta falta de rodadas traz uma incerteza sobre o futuro dos investimentos, o que dificulta muitas empresas a fazerem os seus investimentos. O que vem a reforçar a tese de que precisamos desenvolver empresas que sejam competitivas independente desta demanda, para que elas possam ser exportadoras quando não houver demanda no Brasil.
A outra questão é o estabelecimento de clusters. Clusters que permitam a estas empresas se estabelecerem em um ambiente extremamente competitivo. E por que isso? Porque cluster não é um amontoado de empresas operando. Cluster é uma organização produtiva de alta eficiência e de alta produtividade. É onde você tem infraestrutura industrial, urbana, de acesso institucional, que maximizam a competitividade dessas indústrias. Eu vou dar um exemplo. Aqui tem um cluster da Coreia. É um cluster que tem 85 km² na costa da Coreia. Este cluster, somente este cluster, tem 33 berços de atracação, tem uma série de segmentos instalados como petroquímica, aço, naval, metal, máquinas e equipamentos. Neste cluster se tem uma siderúrgica, somente nesse cluster, que produz 18 milhões de toneladas de aço. No Brasil nós temos menos de 50 milhões de toneladas no Brasil inteiro instalado em capacidade de produção de aço, e só aqui eles têm 18. Eles têm malha ferroviária integrada, e este cluster, na Coreia, ele está pronto para exportar. E por que ele é muito competitivo? Porque, dada esta configuração, eles conseguem ter redução de 5% a 8% na logística, 10% na logística de exportação, porque eles já estão na costa, mas a interação entre as empresas traz mais 3%, 4% de competitividade, e eles chegam na Europa 10% a 15% mais baratos que o produto europeu. Então, se nós queremos ser competitivos lá fora, brigando para suprir a África, o Golfo do México e as outras geografias, nós não podemos pensar em competitividade de quem está vindo competir com a gente aqui. A gente tem que pensar que nós vamos criar competitividade para ir brigar com este pessoal lá na costa da África, porque é com eles que nós vamos estar brigando. Não só aqui, mas lá. O outro elemento fundamental é o domínio da função engenharia. Sem o conhecimento da engenharia, engenharia é o básico, onde se começa o design, o know-how. Sem esse conhecimento, a gente não consegue o desenvolvimento do design nacional para o desenvolvimento da indústria nacional. Nesse sentido, não é só empresas de engenharia, é toda a cadeia tem que falar engenheirês. Então, nós temos que formar pessoas capazes de entender as questões de desenvolvimento de produto e engenharia. E mais, se a gente quiser ser agressivo, trazer este know-how para o país, dentro do estudo a gente traz uma sugestão bastante agressiva, que seria o seguinte: não seria tão caro para o país e teria um alto valor agregado se nós fomentássemos as empresas de engenharia a irem comprar empresas de engenharia lá fora. E, por último, eu vou falar um pouco sobre a atratividade, que seria política econômica pura, né? Onde nós daríamos incentivos ao desenvolvimento dessa indústria para localização, que são os incentivos econômicos, que são importantes, eventualmente até tratando inicialmente uma compensação da diferença de custo de importação, dada a curva de aprendizagem da indústria nacional. Temos que atacar os custos dos fatores, como a energia elétrica, os impostos, o custo da área. Temos que tratar dos investimentos, educação, inovação, exportação e incentivos financeiros. Esses são os clássicos incentivos que normalmente se dá à indústria. E para terminar, eu vou pontuar o que seria uma visão de política de conteúdo local que pudesse reforçar tudo isso que foi colocado, tanto o foco quanto apoiar toda essa política viabilizadora se fosse implementada pelo governo. O que nós vemos, quer dizer, é que o processo de desenvolvimento de fornecedor, ele tem um ciclo. E esse ciclo passa, primeiro, nós temos a fase de exploração, onde se investe normalmente por uma produção de 100 mil barris em águas profundas, algo em torno de 500 milhões de dólares. A fase de desenvolvimento, ela é 10 vezes maior, pelo menos, é algo em torno de 5 bilhões. Então, o verdadeiro valor aonde se pode desenvolver fornecedores está em levar um projeto onde se descobre petróleo para esta fase. Se a gente não alcança esta fase, o desenvolvimento de fornecedor não acontece. Por quê? Porque as empresas têm uma baixa capacidade de investimento nessa fase e elas passam, quando elas têm visibilidade com relação à viabilidade econômica de desenvolver o projeto, a poder investir muito mais nesta fase. Tá? Isto complementado por alguns programas, como o Multifor, que é um programa da Unip, eu espero que eles venham a discutir desenvolvimento de fornecedores, e o Platec, se tornaria algo muito mais robusto
em termos de desenvolvimento de fornecedores. Então, o que nós precisamos é, sim, um grande programa de desenvolvimento de fornecedores. Então, as políticas públicas, nesse sentido, deveriam favorecer esta tomada de decisão. E, como última sugestão aqui, fica o que seria, por exemplo, uma evolução do modelo atual, que já tem trazido os grandes benefícios com relação ao conteúdo local, o que seria uma evolução potencial desse modelo, do ponto de vista conceitual, que poderia incorporar algumas dessas questões que a gente colocou de desenvolvimento de fornecedores. Dada o desafio que a gente entende hoje, que existe falta de capacidade, durante as licitações seria reconhecido uma faixa de conteúdo local possível, dado que conteúdo local não é um ponto. Não existe como uma receita que todos os projetos conseguem fazer a mesma coisa. Cada projeto, dependendo da disponibilidade do suprimento, vai conseguir atingir um nível de conteúdo local diferenciado. Você teria uma faixa. Então, digamos que, se aqui é o alvo que o governo está buscando, 55%, 60% do conteúdo local, seria entendido o que seria o mínimo possível de ser feito hoje em dia. Digamos, se fosse 40, 45 ou 35, o que é este mínimo, dada o desafio de capacidade? E seria introduzido, nesse conceito, um investimento viabilizador que viria a complementar este intuito do conteúdo local de gerar valor. Se existe um desafio para se atingir o alvo, quem conseguir atingir o alvo não precisaria investir para complementar este valor que é esperado para o Brasil. Mas se for provado a ANP, quer dizer, se os operadores provam que existe uma falta de capacidade, elas passariam a ter uma obrigação complementar de investir no desenvolvimento desta capacidade que falta hoje. Então, se uma empresa pode fazer 35 e ela investe, a próxima que for fazer o projeto faz 38, 40, a outra vai fazer 45, e nós criamos um ciclo positivo de desenvolvimento da indústria nacional a partir dos próprios operadores. E esses investimentos poderiam ser usados em vários itens para eliminar gargalos da indústria. Então, seja em inovação, desenvolvimento de capacidade, infraestrutura, educação, ou mesmo na curva de aprendizagem das empresas, daquelas que estão começando a investir e ainda estão passando pelo processo de desenvolvimento da sua cadeia de fornecimento. Então, esse estudo ele é muito mais complexo, ele é muito maior do que isso que foi apresentado hoje. Eu tentei trazer rapidamente uma visão para este grupo e nós estamos lá no IUP à disposição para poder, se for necessário, aprofundar essa discussão. Eu agradeço a oportunidade por poder dividir isso com vocês e eu fico à disposição. Obrigado, professor Antônio Guimarães, pela sua contribuição e certamente vamos usá-la muito no nosso documento. Então, gostaríamos agora de convidar o senhor Edivaldo Júnior para a sua manifestação. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Dan, eu sou gerente de conteúdo local na Petrobras e agradeço aqui o convite do deputado Zuc para ministrar aqui essa palestra sobre as ações da Petrobras quanto ao conteúdo local. Primeiramente, eu quero dizer que o objetivo dessa apresentação está muito focada nas iniciativas e nos resultados que a gente já obteve relativos ao tema de desenvolvimento de fornecedores de conteúdo local. O modelo de governança do assunto conteúdo local hoje está ligado diretamente ao presidente Graça, e na qual... Tem um passador? Obrigado. Está ligado diretamente ao presidente Graça e o assessor da presidente para conteúdo local e assuntos de Promimp, que é o Paulo Alonso. Eu hoje respondo por essa gerência de conteúdo local e tenho também uma gerência irmã, que é de capacitação profissional da indústria, devido à importância que nós vemos também quanto à parte de capacitação de pessoal. Os assuntos de conteúdo local hoje são decididos em uma comissão de conteúdo local, que é formada por representantes de todas as áreas de negócio.
Então, e suportada pelas demais áreas da companhia quando existem assuntos correlatos. Isso é importante porque o assunto de conteúdo local, a posição da Petrobras é que a resposta não é só quanto às exigências da ANP e dos contratos de concessão, e sim de como a Petrobras vê a indústria nacional. Então, na agenda da apresentação, eu vou trazer primeiro aqui o plano de negócio e gestão, apenas para ter uma ideia do desafio que é o plano de negócio e gestão da Petrobras, a política de conteúdo local da Petrobras efetivamente e algumas ações e resultados no desenvolvimento do conteúdo local. E eu digo algumas ações, né, não é exaustivo, porque eu trouxe aqui algumas que merecem destaque, na verdade as outras mereceriam destaque também, mas para não ser muito numeroso no número de iniciativas e resultados, eu trouxe algumas para ilustrar as ações que têm sido realizadas dentro da companhia. Bem, selecionei algumas lâminas do plano de gestão, plano de negócio e gestão, e eu destaco aqui que os nossos projetos estão sendo organizados de uma maneira integrada, né? Tanto do AIP, de exploração e produção, quanto do abastecimento, quanto do gás e energia, eles são vistos de uma maneira uníssona, uma maneira consolidada, buscando o máximo de sinergia entre os ativos, né? Está pautado no desempenho, na disciplina de capital, muito importante na visão empresarial, e na prioridade dos investimentos, sem esquecer nunca da segurança do meio ambiente. O plano de investimento da Petrobras, ele monta em 236,5 bilhões de dólares. Isso é um desafio. Isso é um desafio não só para a indústria em fornecimento, mas é um desafio para a Petrobras para conseguir gerenciar e implantar todos os empreendimentos no prazo, no custo e nas especificações técnicas requeridas. Desse plano de investimento, 60%, 141,8 bilhões de dólares, são relacionados à área de exploração e produção. Ainda quanto ao plano de negócio e gestão da Petrobras, nós temos que o conteúdo local é um dos pilares para a realização desse investimento. Então, nós temos um programa de gestão que ele está pautado aqui sempre na gestão integrada de portfólio da companhia e na parte de SMS, mas pautado também no relacionamento da Petrobras com a sua indústria fornecedora de bens e serviços. E o que é esse programa de conteúdo local? O que é essa gestão de conteúdo local qual o plano de negócio faz menção? A primeira mensagem que a gente traz, e a presidente Graça tem colocado isso de maneira bem enfática em todas as apresentações, em todas as entrevistas que ela dá, é que o conteúdo local não é um dogma nacionalista, mas uma ferramenta de gestão que viabiliza ganhos operacionais. A Petrobras vê conteúdo local como uma oportunidade de ter fornecedores capacitados para melhorar a sua operação. Continuando, a motivação, assistência técnica mais eficiente, maior suporte pós-venda, maior disponibilidade operacional dos seus ativos, redução de estoques, redução de tempos de transporte, prazos de entrega e outros ganhos operacionais tantos que são viabilizados pela proximidade física e pela proximidade de idiomas, a proximidade de posicionamento da indústria nacional frente aos desafios da operação da companhia. E o objetivo, então, é aproveitar ao máximo a capacidade competitiva. E aqui eu faço um parêntese, eu dou uma pausa para falar sobre competitividade. É muito importante que a indústria nacional seja competitiva. Com 236 bilhões de investimento, a Petrobras ela tem um investment grade. Ela não pode se financiar, ela vai ter dificuldades em se financiar mais do que o plano de negócio já prevê. Esse investment grade, como todos os senhores devem saber, é uma avaliação financeira que instituições internacionais fazem sobre o grau de endividamento das empresas. Então, para arrecadar, para conseguir viabilizar o investimento de 236 bilhões, a Petrobras tem um grau de alavancagem. Se ela aumentar esse grau de alavancagem e se endividar mais para conseguir fazer esses investimentos, ela obviamente perde investimento grade e coloca em xeque o plano de investimentos. Então, ter uma indústria competitiva dentro do que foi previsto no projeto, dentro do EVTE, dentro do que os empreendimentos previram investimentos, é significativamente importante para a gente.
Então, continuando, capacidade competitiva da indústria nacional de bens e serviços para o atendimento da demanda do nosso plano de negócio e gestão, com prazos e custos adequados às melhores práticas de mercado. Okay? O plano de ação aqui eu também chamo a atenção pelo seguinte: a primeira iniciativa que nós temos é traduzir esse plano de negócio e gestão em demanda de bens e equipamentos, para conseguir dar visibilidade do que a indústria nacional consegue e não consegue fazer. Essa visibilidade, na verdade, ela é analisada frente à capacidade da indústria nacional. E a Petrobras ela tem uma boa visão, ela tem indicadores que informam, que demonstram o que a indústria nacional consegue e o que ela não consegue fornecer, o que existe fabricação nacional e o que não existe fabricação nacional. Frente a essa análise da capacidade de fornecimento da indústria local, é feita então a inserção de cláusulas contratuais com exigências de conteúdo local mínimo. Todos os contratos de investimentos hoje da Petrobras saem com exigências de conteúdo local mínimo. O monitoramento da aplicação desses contratos, indicando qual é o índice de conteúdo local e o acompanhamento da realização desse índice de conteúdo local. E, por último, o registro em nosso banco de dados para retroalimentar a informação sobre a capacidade da indústria em atender a demanda de bens e serviços. E por que conteúdo local? Como a Petrobras vê conteúdo local e qual é a importância do conteúdo local para o país e para as empresas? Nós entendemos que existem ganhos potenciais significativos, tanto para o país quanto para as operadoras, e aqui eu fui um pouco mais amplo para não falar apenas da Petrobras. Para o país, geração de emprego e renda, diversidade da economia, crescimento sustentável da economia, ou seja, para o país, conteúdo local é muito importante, pois viabiliza uma série de ganhos que são repassados para a sociedade. Porém, para as operadoras, o conteúdo local também é muito importante. E é assim que a Petrobras o vê, como uma oportunidade de melhorar o seu mercado supridor. Importantíssimo, proximidade do fornecedor à operação. Eu uso sempre um exemplo que uma gerente executiva lá da área de exploração e produção, Solange Guedes, utilizou uma vez e eu gostei muito. Ela deu o seguinte exemplo. Se uma plataforma, um FPSO, que esteja operando no Golfo do México, tiver algum problema operacional lá, ou algum equipamento precisar de alguma manutenção, parou por algum motivo, esse FPSO consegue entrar em contato com seus fornecedores que estão em Houston e rapidamente esse deslocamento é feito e o problema é sanado, inclusive com fornecimento de partes e peças. Porém, se a gente tem esse mesmo FPSO operando em um campo, em uma bacia de campos, e essa mesma bomba tiver o mesmo problema e a gente precisar efetivamente de um fornecedor que está em Houston, a dificuldade dele chegar, o tempo de deslocamento, a dificuldade de idiomas, a dificuldade de peças de reposição e inúmeras outras dificuldades impactam efetivamente nosso diferencial em operação. Então, ter fornecedores próximos da operação, esse exemplo é meramente ilustrativo, mas dá uma noção de quão importante é ter fornecedores locais capacitados e competitivos próximos da nossa operação. Dentre outros ganhos que nós identificamos, a redução de dependência da mão de obra expatriada, aumento da capacidade de inovação dos nossos fornecedores, claro, se eles estão próximos, conhecem a nossa operação, tem uma capacidade de inovar maior do que os que estão fora do país. Disponibilidade de assistência técnica local. Por favor. E a política de conteúdo local da Petrobras? Em dezembro de 2011 foi aprovado o seguinte texto com a política de conteúdo local da Petrobras, que já está em vigor e implantado na companhia. Os projetos e as contratações da Petrobras devem suportar os desafios do plano estratégico e, assim, maximizar o conteúdo local em base competitiva e sustentável. Vejam, senhores, sempre existe a informação de competitividade e sustentabilidade quando a gente fala sobre conteúdo local. A Petrobras sempre está preocupada sobre a competitividade e a sustentabilidade do mercado fornecedor. E a sustentabilidade aqui não é apenas ambiental, não. É a sustentabilidade de longevidade, da continuidade do investimento, da continuidade do mercado fornecedor. Acelerando o desenvolvimento dos mercados onde atua e serem pautados pela ética e geração continuada de inovação. Essa política de conteúdo local, ela possui 6 diretrizes, em que eu cito aqui a disciplina de capital, a integração de suprimentos,
a padronização do assunto conteúdo local para toda a companhia, desenvolvimento de fornecedores locais, a engenharia nacional e lacunas tecnológicas. Por favor. No cerne da disciplina de capital, né, é quase que autoexplicativo, e eu já comentei anteriormente, é imprescindível que os custos do conteúdo local não sejam superiores aos preços praticados internacionalmente. Nós precisamos ter empresas competitivas no Brasil. O que nós queremos, que a Petrobras entende, é que o desenvolvimento de empresas de classe mundial no Brasil e que sejam capazes de exportar, que sejam capazes de atuar de forma competitiva, é imprescindível. Então, na disciplina de capital, temos um foco no custo e no prazo dos empreendimentos e acompanhamos sistematicamente, através de curvas S, a realização dos nossos empreendimentos. Quanto à diretriz de integração de suprimentos, a tradução do plano de negócio em quantidade de equipamentos e de serviços viabiliza um planejamento melhor das contratações, de forma que possam ser consolidadas as demandas e sejam traçadas estratégias de contratação, e aí utilizando aqui formas diferenciadas de contratação que venham a viabilizar a fabricação nacional de determinados equipamentos ou o desenvolvimento de empresas que prestem determinados serviços. Por favor. Padronização do conteúdo local na Petrobras, né? Como eu falei anteriormente, a política de conteúdo local ela é implantada em todas as áreas de negócio. Hoje, como todos sabem, a ANP tem uma exigência de conteúdo local especificamente para a área de exploração e produção, advinda do instrumento contratual do contrato de concessão. Então, dentro do contrato de cessão, nós temos cláusulas contratuais que exigem conteúdo local para as operadoras. A Petrobras entende que temos realmente que ter as cláusulas contratuais, que a gente responde às cláusulas contratuais. Porém, nós entendemos também que existem ações na área de abastecimento, na área de gás e energia, que venham a gerar aqueles ganhos identificados como estratégicos para a companhia. Então, hoje na Petrobras, existe uma padronização do conteúdo local em todas as áreas de negócio, utilizando as mesmas metodologias que a ANP exige para a exploração e produção. Hoje, na área do gás e energia e do abastecimento, existem cláusulas contratuais da Petrobras com seus fornecedores, exigindo conteúdo local mínimo e exigindo a cartilha de conteúdo local como modelo de aferição, além da necessidade de certificação. Fornecedores locais. Suporte ao desenvolvimento de fornecedores locais visando substituição competitiva das importações dos equipamentos que são estratégicos para a companhia. Ter foco é importante. E não é função da Petrobras desenvolver todo e qualquer mercado onde ela possa ter alguma interação. Na verdade, o que é feito é uma análise sobre a demanda, o nível de demanda que o plano de negócio vai gerar, a necessidade do equipamento, a necessidade de operação e a viabilidade de fornecimento daqueles equipamentos dentro do mercado nacional. Então, o desenvolvimento de fornecedores aqui, ele é feito, sim, em uma forma muito estratégica, de uma forma muito focada, muito direcionada para a companhia, e esse não é um processo novo que vem com a política. A Petrobras já faz há mais de 20 anos desenvolvimento de fornecedores através de termos de cooperação, através de contratos de desenvolvimento e outros tantos contratos, e outros tantos instrumentos contratuais, instrumentos jurídicos que viabilizam o fornecimento e o desenvolvimento de empresas locais. A política de conteúdo local aqui, ela veio para organizar melhor, para dar um enfoque de conteúdo local aos desenvolvimentos, porque a Petrobras ela desenvolve fornecedores não só no Brasil, como também no exterior, desde que não haja capacidade de desenvolvimento de fornecedores no Brasil. Desculpa, pode voltar uma. Vou fazer também um adendo aqui, depois eu até entro em maiores detalhes, mas uma das estratégias de desenvolvimento de fornecedores é a atração de empresas internacionais já supridoras, já detentoras de tecnologia, que já são historicamente fornecedoras da Petrobras, a virem se instalar no Brasil. Essa é uma rota de atuação importante para o desenvolvimento do mercado local. A parte de engenharia, ela é determinante. Eu fico feliz que no estudo do IBP ele também
também apareça como um cerne, porque a gente entende, a Petrobras entende que a engenharia é o berço. Se a gente tiver uma engenharia forte, estruturada, com a capacidade principalmente de projetos básicos, de elaboração de projetos básicos, nós temos um diferencial competitivo significativo. Até pelo seguinte, no projeto básico em que são iniciados os desdobramentos, as caracterizações dos equipamentos que vão compor aquele empreendimento. Então, se o fornecimento, se a engenharia for nacional, se o projeto básico for nacional, as chances daqueles equipamentos virem a ser fornecidos pelo Brasil aumenta significativamente. Mais uma outra diretriz também tão importante quanto é a lacuna tecnológica. A política de conteúdo local tem o viés de olhar para as lacunas tecnológicas, os desafios tecnológicos e tentar solucioná-los, mitigá-los através de empresas nacionais. Então, o desenvolvimento de empresas nacionais de cunho tecnológico, seja eles por spin-offs de universidades, seja eles por desenvolvimento de empresas efetivamente de engenharia nacional, é satisfatório para a implantação do nosso plano de negócio. Eu chamo também a atenção para a atração de centros de pesquisa para o Brasil. Nós temos hoje aí uma iniciativa de sucesso em que mais de 10 empresas já estão se estruturando seus planos, seus centros de pesquisas na Ilha do Fundão. Essa iniciativa ela é vista com bastante satisfação, porque traz para dentro do Brasil, traz para dentro da indústria a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias. E aí então eu trago algumas ações e os resultados dessas ações de conteúdo local. Primeiramente, não tem como falar de ações de conteúdo local sem falar do PROMIMP, que é o Programa de Mobilização da Indústria de Petróleo e Gás Nacional. O PROMIMP foi estabelecido pelo então presidente Lula em 2003, pelo decreto 4925, e ele tem o objetivo de maximizar a participação da indústria nacional de bens e serviços em bases competitivas e sustentáveis na implantação dos projetos de óleo e gás no Brasil e no exterior. O modelo de governança do PROMIMP, ele é coordenado pelo MME, tem a participação do MIDIC, da Petrobras, do BNDES, IBP e ONIP, ou seja, toda a indústria, seja ela em nível de governo, em nível de operador ou em nível de supridores, está representada dentro do PROMIMP. É desdobrado também pelos ministérios, pela Petrobras, pelo PROMIMP, pela ONIP, associações IBP e BNDES, e nos comitês setoriais, que são os desenvolvedores dos projetos efetivamente, tem representantes aqui de toda a indústria. E qual é o modelo principal de desenvolvimento do PROMIMP? Qual é o modelo principal de identificação de lacunas de fornecimento? O PROMIMP, então, que ele viabiliza é um diagnóstico da demanda de investimento, não só da Petrobras, como de todos os operadores no Brasil, um diagnóstico da capacidade de oferta no mercado nacional e, cruzando essas duas informações, a identificação de lacunas que a indústria nacional não possa vir a fornecer. E então propor projetos e desenvolver projetos que viabilizem um aumento da competitividade do mercado nacional. Da mesma forma, outra origem de projetos que aumentam a competitividade da indústria nacional é a interação com a indústria, onde a própria indústria identifica quais são os gargalos, quais são as dificuldades que ela está sofrendo no relacionamento com as operadoras. Então, os projetos visam aumentar a competitividade da indústria nacional. Existem constantes discussões e análises da indústria para identificar pontos que impactem negativamente a competitividade e, assim, a realização de projetos, propor a realização de projetos. E até hoje, desde 2003, já foram realizados 150 projetos. Eu trouxe também aqui um slide que eu acho importante sobre rotas de atuação para desenvolvimento de fornecedores. Bem, nós temos, então, um aumento de demanda. Temos uma capacidade hoje da indústria nacional de fornecimento e temos uma relação de bens e serviços que são fornecidos através de importação. A gente entende que se nada for feito, essa capacidade da indústria nacional vai se manter estável. É uma premissa. E
proporcionalmente, esse nível de importação também vai se manter estável. Só que com o aumento da demanda, com a demanda futura, haverá aqui um crescimento da demanda de bens e equipamentos que hoje não existe e que não é nem nacional nem importado. Ele pode vir a ser importado se não houver nenhuma iniciativa, ele pode vir a ser nacional se nós formos bem-sucedidos em todas as iniciativas que viabilizem o aumento da competitividade da indústria nacional. E quais são as rotas que foram identificadas para que essa área aqui seja atendida nacionalmente? Bem, a primeira e a mais rápida dela é a ampliação da capacidade produtiva dos nossos fornecedores consagrados. Com o aumento da demanda, possivelmente esses fornecedores atuais podem não ter a capacidade fabril necessária para atendimento da demanda. Então, o aumento da capacidade produtiva é a primeira e a mais simples dela. O segundo é desenvolver a competitividade de setores de média competitividade. Média competitividade, aqui eu preciso colocar um conceito, né? O que a gente entende de empresas competitivas, de média competitividade e sem produção nacional, né? Eu estou até agora que eu vi aqui que meu tempo já está adiantado, né? Mas eu vou passar rapidamente. Empresas de alta competitividade são empresas que, independente do mercado externo, elas conseguem fornecer para o Brasil, né? Independente do aquecimento da economia mundial. Empresas de média competitividade fornecem para o Brasil a depender de fatores conjunturais, como, por exemplo, o preço a taxa de câmbio, o aquecimento da indústria fornecedora mundial, preço de insumos. O terceiro é o desenvolvimento de novos entrantes na cadeia de petróleo e gás. E aqui eu cito spin-offs de universidades, aqui eu cito novas empresas de engenharia, incentivo associações de empresas estrangeiras e as empresas estrangeiras com capacidade já atual de fornecimento no exterior que venham se instalar no Brasil e transportar essa tecnologia que eles detêm, esse conhecimento que eles detêm lá fora, para o Brasil. Por favor. Então, eu trago aqui, na reta final da apresentação, algumas iniciativas e alguns resultados que já foram obtidos com o desenvolvimento da indústria nacional. Um dos desafios que nós temos aqui é como, com o nível de investimentos previstos, como ampliar a capacidade competitiva da indústria nacional de bens e serviços. As ações: tradução dessa demanda em máquinas e equipamentos e utilização da estratégia de contratação para desenvolver fornecedores locais. Resultados: já conseguimos revitalizar a indústria naval e offshore brasileira, com investimentos em modernização de estaleiros, construção de navios, de novos estaleiros e canteiros, através de licitações de sondas, de FPSOs e de navios. Substituição competitiva de importação, aumento da capacidade de fornecimentos instalados e a parte de instalação de fornecedores internacionais do Brasil. Essas duas rotas de atuação, elas são bem comuns dentro da estratégia corporativa da Petrobras de nacionalização de substituição de importação. Financiamento da cadeia produtiva. Foi identificado, junto com a indústria, que a parte de financiamento, o custo de financiamento era impactante no nível de competitividade de fornecimento. Então foi desenvolvido o programa Progredir e os programas de FDIC, né, que é Fundo de Investimento em Direito Creditório, em que no Progredir já foram viabilizados 3,8 bilhões de financiamentos, com uma redução média de 25% nas taxas praticadas no mercado, e nos FDICs 3,5 bilhões de investimentos já viabilizados. A parte de pequenas e médias empresas também é visto como um ponto importante para a inserção na cadeia de fornecimentos de petróleo e gás. Por quê? Elas representam 99% das empresas formais no Brasil e 57% da geração de emprego são geradas dentro de pequenas e microempresas. Existe um convênio entre a Petrobras e o SEBRAE que viabiliza, que prepara essas empresas para a inserção nesse mercado que é diferenciado de petróleo e gás e que até hoje já foram realizados 78 milhões de investimento em 15 estados, mais de 11 mil empresas já participaram desse convênio. Temos postos avançados que auxiliam essas empresas a se cadastrarem
nos cadastros, né, nos registros e cadastros da indústria de petróleo, seja a Petrobras, seja da Unip, e já foram realizadas mais de 100 rodadas de negócio, com uma estimativa do próprio Sebrae de 4,5 bilhões de reais em negócios. A parte de capacitação de pessoal também, muito relevante, né, nós temos a iniciativa aí do PNQP, que é o Programa de Qualificação de Pessoal do Promimp, que já qualificou mais de 90 mil empregados, e a meta é qualificar mais de 200 mil no plano de negócio até 2016. Esses alunos, dentro do PNQP, os alunos que estão desempregados recebem uma bolsa de auxílio de 300, 600 ou 900 reais, a depender do nível de escolaridade que o curso exige. E já foram investidos 250 milhões em qualificação de pessoal. Bem, agradeço a atenção de todos e estou disponível para perguntas. Obrigado, Dan, pela sua contribuição. E de imediato nós vamos convidar então o senhor Marcelo Mafra Borges de Macedo, representando a ANP, para a sua apresentação. Todos os painelistas já observaram que sempre atrás deles tem um painelzinho que percorre ali, que estabelece o tempo. Se a gente pudesse observar rigorosamente o tempo, a gente vai conseguir concluir o nosso seminário no tempo previsto. Eu agradeço a gentileza. Deputado, eu vou ficar de olho no relógio aqui. Um olho no peixe, outro no gato ali. Vou ficar de olho no relógio. Deputado Ronaldo, bom dia. Cumprimento os demais membros da mesa. Deputado Florense, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui para fazer uma exposição em nome da diretora-geral da ANP, Magda Chambriard. Desculpa a minha voz, eu fugi de um resfriado aí. Tentei tomar um chá de alho com limão, mas não adiantou muito não. Vamos em frente, que o tempo está passando. Então o objetivo hoje, senhores, é trazer uma visão mais ampla da experiência da ANP na implementação das políticas de conteúdo local. Uma vez que as políticas de conteúdo local são estabelecidas pelo Conselho Nacional de Política Energética, pelo Ministério de Minas e Energias, a ANP é o braço operacional, né, que uma vez determinadas as regras que vão para os contratos de concessão, as regras que estão no contrato de cessão onerosa, a ANP vai monitorar e buscar, né, a execução dessas regras. Então, a principal atribuição, né, na minha área, né, da qual eu comando, que é a Coordenadoria de Conteúdo Local, é a gente monitorar e fiscalizar, né, os contratos de concessão. Né. Então, conversei com a Magda falou, Marcelo, olha só, vamos apresentar uma visão mais orgânica, mais ampla, prática, resultados, né, observando as políticas estabelecidas de conteúdo local ao longo do tempo, desde a primeira rodada de licitação até a 10ª rodada de licitação. Né? O resultado prático das fiscalizações de conteúdo local desses contratos. O monitoramento do investimento executado pelos operadores, né, ao longo desse período. Os dados advindos da certificação de conteúdo local. Hoje, antes de vir para cá, né, passei lá pela equipe, falei, olha só, fecha aí para mim, passa a régua, fecha a conta. Quantos certificados de conteúdo local foram emitidos desde o dia 12 de setembro de 2008 até agora? Foram 18 mil certificados. Então, com 18 mil certificados, a gente começa a diminuir a neblina, né? A gente começa a enxergar melhor qual é o real potencial de conteúdo local que a indústria vem praticando. O que significa isso? Quando a gente começa a cruzar esses dados, quais são as imagens que vão surgindo? Então, o objetivo da Magda justamente foi esse. Marcelo, olha, leva essa apresentação mais ampla, mostrando alguns aspectos, né, da política, da execução da política, da implementação da política pela ANP. Né? Vamos lá. Então, quadro atual, vou passar rápido por aqui. Né? Brasil, país enorme, dotado de 38 bacias sedimentares, 29 são consideradas as principais bacias sedimentares, porém só 4,3% dessa área toda está concedida, né? Está sendo trabalhada em termos de exploração
e produção. Ou seja, existe um potencial enorme, né, aí para frente, para o futuro. Se a gente só está com 4,3, né, tem uma expansão enorme, um potencial enorme que pode ser buscado ao longo do tempo, no médio e longo prazo. Ao final de outubro de 2012, nós temos 290 blocos em atividades exploratórias. É o nível mais baixo de todos os tempos em atividade exploratória. A interrupção das rodadas de licitação, né, agora em dezembro de 2012, boa parte desses blocos serão devolvidos. Temos hoje 417 campos em produção, né, muitos campos. Os principais campos são menores, né, claro. Né, boa parte desses 417 são campos que produzem pouco. Né, os principais campos, né, estão aqui nessa região. E, na verdade, o que se projeta, né, para frente? Na verdade, é muito além da autossuficiência. A autossuficiência já está conquistada, né, de forma relativa, mas o que se busca é a integração do país, né, redução das desigualdades regionais. Né, ou seja, utilizar esse fluxo absurdo de investimento, né, gerado pela atividade de AIP, exploração e produção, para integrar o país. Né. Você não ter bolsões de desenvolvimento, né, você ter áreas potencialmente geradoras também de riquezas. Próximo. Então, quadro atual, reservas provadas hoje, né, 15 bilhões, aproximadamente 460 bilhões de metros cúbicos de gás. Em 10 anos, a perspectiva é que isso aqui vai dobrar. Né, a produção hoje de óleo e gás, né, dia, está na faixa de 2,2 milhões. Né, isso aqui vai, canetinha. Isso aqui vai dobrar também nos próximos 10 anos. O que isso significa? Próximo. Então, as recentes descobertas do pré-sal vão transformar o Brasil num potencial exportador de óleo cru. O que isso significa? E aqui tem um detalhe importante. Olha, hoje a gente está voltando a importar com força gasolina e diesel mais ainda. O que isso significa? A perspectiva de aumento da demanda por esses insumos é crescente. A economia vai bem, está crescendo, é pleno emprego, todo mundo está consumindo. E a gente vai importar isso daqui. Próximo. Então, o que a gente deseja? O desenvolvimento das atividades de exploração e produção. Por quê? Porque esse desenvolvimento, se a gente buscar esse desenvolvimento, a gente consegue a manutenção da autossuficiência, né, vamos conseguir buscar aí um futuro exportador, né, de óleo, né, o país sendo um potencial exportador de petróleo. O desenvolvimento das atividades de exploração e produção significa geração de demanda. Se você tem geração de demanda, você tem conteúdo local. Você tem um poder indutor, né, de encomendas que faz a indústria olhar para o negócio, olha, vamos para lá. Né? Então, desenvolver isso aqui significa você fortalecer a indústria local. Claro, redução das desigualdades regionais, descentralização do investimento, e aí tem todo o foco da 11ª rodada em margem equatorial. Tá? O que significa para aquela região norte, nordeste do país, você levar todo um fluxo de investimentos, né, em atividade exploratória. Embarcações de apoio que vão ter que circular por lá, né, mão de obra que vai ter que se qualificar naquela região. É um potencial incrível. E é claro, você quer desenvolver essa atividade observando as melhores práticas de segurança, meio ambiente e saúde. Não existe você ampliar o seu potencial de produção sem observar o aumento da cultura de segurança operacional. E transversalmente, perpassando por esses quatro grandes temas, a gente tem a pesquisa e o desenvolvimento. Desistiu da caneta. Acabou a pilha. Pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Porque é a pesquisa e o desenvolvimento que vão dar sustentabilidade para o negócio. Um portfólio que não tem pesquisa e desenvolvimento associado é um portfólio que vai ficar para trás. Você fornece hoje, bem. Amanhã você está fornecendo menos. Lá no médio prazo, no longo prazo, você está fora do mercado. Fechou.
Então essa é a importância de você ter uma pesquisa e desenvolvimento focada no objetivo. De você ter uma pesquisa e desenvolvimento que gere, né, resultados. Vamos em frente. E o contexto do conteúdo local? Né? O IBP mostrou, né, a perspectiva de investimento da indústria brasileira. O país estava num nível, né, de mais ou menos 5 bilhões de dólares de investimento ali no 2002, 2003, e hoje o investimento está na casa dos 30 e muitos, 40 e poucos bilhões de dólares. O que significa isso? Ou seja, significa que o petróleo e gás ele tem um potencial de alavancagem incrível. Olha só, né, o tamanho do potencial desse investimento. Vamos em frente. Então significa o seguinte, se você olha para a bacia de Campos, né, que hoje ela tem mais ou menos umas 60 plataformas, e que 80, 85% da produção vem de lá, e que o futuro é a bacia de Santos, né, e a bacia de Santos tem um prospecto de produção que será maior do que a bacia de Campos, então, se você olha para a bacia de Santos hoje, ela está vazia, né? Daqui a 10, 20 anos, ela vai estar superpovoada de instalações de produção. São esses os 400 bilhões de dólares de investimento que vão surgir, né? E isso significa que o Brasil vai precisar de tudo. Infraestrutura, mão de obra qualificada, muita tecnologia, porque esse ambiente aí não é um ambiente padrão. Né? A gente está falando aí da tangente do conhecimento. Né? O que significa você produzir óleo e gás a 300 quilômetros da costa, num reservatório complicadíssimo, cheio de armadilhas. Né? Então, são soluções que serão buscadas, é o que eu chamo a tangente do conhecimento. Como é que a gente associa esse cenário ao conteúdo local? Né? Vamos em frente. Fato. Né? Hoje, dá mais um, Mais um. Não, volta. Isso. Então, hoje, se você olha, né, isso aí é um dado extraído do estudo da Unip, né, se você olha, né, o topside de uma plataforma, que é a parte nobre do projeto, onde tem muito valor agregado, muita tecnologia, né, você vê o seguinte, que olha, 80% desse pacote de fornecimento não está na mão do fornecedor local. Está vindo tudo de fora. Né? Ou seja, se a gente tem lá 60 plataformas para botar na Bacia de Santos, vamos observar isso daí. Hoje, de fato, o país ele não tem fornecedores capazes de entrar, né, fornecer esses equipamentos. Vamos em frente. E aí vem, né, a ideia da priorização. Esse é o slide que foi retirado do estudo da BEM, né, do IBP. Né, a ANP, a diretora Magda, constituiu um grupo de trabalho justamente para a gente dar uma filtrada nesses estudos. A gente pegou o estudo do BNDES, Promimp, pegamos os estudos do CNI, da BEM, do IBP, da Unip, da ABMAC, uma série de estudos. Né? O que não falta no país são diagnósticos. Tá? Vamos tirar o viés de cada estudo e vamos ver qual é a interpretação que o agente regulador dá para isso daí. Né? Alguns pontos foram bastante interessantes, outros nem tanto. Né? Um ponto interessante é a questão da priorização. Né? Se serão investidos no país até 2020 400 bilhões de dólares, na verdade essa era uma previsão de 2010, significa que a gente já encerrou 2012, a gente já está em 2013. Então a gente tem 7 anos para internalizar, né, boa parte desse investimento. Como é que a gente vai fazer isso? São 7 anos. Então, se o tempo está curto, né, se o desafio é grande, quais serão os focos, né, que a gente vai dar, né, para gerar o maior resultado possível, com o maior efeito multiplicador, observando geração de emprego, né, geração de emprego de alta qualidade, né, tecnologia, né, que deem sustentabilidade para o país, se tornar um provedor de soluções, independentemente da gente ter petróleo daqui a 50, 60 anos. Né. A gente vai ter um pico de produção e depois, naturalmente, isso vai se declinar.
Noruega foi assim. Pico de produção, declínio. E o que está acontecendo com a indústria deles? Nada, eles estão vendendo para o mundo, porque eles são geradores de solução para a indústria do petróleo, para a mineração, para qualquer coisa. Vamos em frente. Então, as regras do conteúdo local, desde a primeira rodada até a última, houve uma evolução, né? Houve um entendimento de que era necessário buscar essa evolução, né? E é por isso que a ANP defende o seguinte, olha, depois de 2005 para 2013, são 8 anos. 8 anos, Botelho? Então, depois de 8 anos observando o último ciclo, né, de aperfeiçoamento da regra, a ANP entende, olha, a política vai bem, está funcionando bem em certos aspectos, né, vou mostrar aí resultados fantásticos, mas vamos em frente. Né? Ajustes são importantes de serem observados. Então, o que acontece? Isso aí é um quadro que mostra o investimento. Né? Investimento executado pelos operadores nas atividades de exploração. Tá? Desde a primeira rodada até a última. Ou seja, foram investidos aproximadamente 70 bilhões de reais. Né? Destes, 45 foram declarados como conteúdo local. Né? A estrelinha vermelha significa o seguinte, ali o conteúdo local engasgou. Houveram multas. A ANP fiscalizou e aplicou multa. Né? As multas, de certa forma, foram relativamente reduzidas em comparação com o investimento. O descumprimento foi pequeno, porque ele era associado àquela regra daquele contrato. Mas a nossa previsão é que da 7ª rodada em diante, o descumprimento será maior, as dificuldades serão maiores e as multas serão muito maiores. O que significa isso? O que significa a nossa previsão de que a indústria local não está chegando? Certificado de conteúdo local. A certificação de conteúdo local vem mostrando hoje, né, que aquilo que está sendo medido está muito longe do investimento que está sendo feito. Né? Seja por preço, seja por prazo, seja por tecnologia. Né? Vamos lá. Essa tabela mostra, e aí eu já falei que esse número já está desatualizado, ali eram 14.260 certificados, hoje a gente já bateu os 18 mil certificados, né? Mostra, né, o número de certificados emitidos por área de atividades e o valor efetivamente de conteúdo local de cada atividade. Aqui é o valor contratado e aqui é o que é conteúdo local dentro desse valor. Né? A apresentação vai ficar para os senhores, depois detalhes, é só me procurar aí, meu tempo está acabando, vamos lá. Então, resultados positivos. Né? O país hoje, ele vem, né, num crescente, estruturando estaleiros. Né? Para quê? Para que a gente possa realmente partir em direção, né, daquela bacia de Santos povoada por unidades de produção, né, integradas, moduladas, construídas aqui no país. Tá? Então, resultados, ali está a Magda, a madrinha do Deep Sea Supply, que foi construída no estaleiro STX, né, estaleiro Rio Grande, estaleiro Atlântico Sul, né, Brasfels, entre tantos outros. Tá? Ainda tem o Porto do Açu, que está lá sendo construído, né, tem o Aracruz, que também está sendo construído. Então, a perspectiva é que está funcionando. Esses são todos os projetos, né, apontados pelo Sinaval. Né? Então, você tem um número crescente de projetos. Né? São inúmeros projetos para a construção de plataformas, sondas de perfuração, embarcações de apoio. Né? Os projetos estão acontecendo. Porém, o conteúdo local aí dentro ainda está muito baixo. Né? Ou seja, não basta só a gente colocar o soldador para soldar uma chapa de aço que vem da Coreia. Né, para executar um projeto de engenharia básica que vem da Suécia. Por quê? Por que isso acontece? O que o país está perdendo? Né? Estamos com os estaleiros, estamos, né, com um potencial crescente.
Mas se a gente continuar hoje do jeito que está, a gente vai continuar em 2020 importando a chapa da Coreia e o projeto básico da Suécia para construir plataforma, sonda e navio petroleiro, que do ponto de vista tecnológico é a solução mais simples que tem. Né? Vamos lá. Fato, né? Dados da observação da ANP, né? Nas fiscalizações dos contratos de concessão e na observação dos certificados de conteúdo local. Né? Ali na área de geologia, interpretação, processamento e aquisição de dados, todas as grandes empresas já estão aqui no Brasil. Né? Resultado positivo. Resultado positivo de uma política que falou, olha, entender as bacias sedimentares do Brasil é estratégico. Você não pode oferecer aquilo que você não entende. Você precifica mal um bônus de assinatura de um subsolo que você não entende. Né? Apoio logístico. Ali tem uma observação. Né? Muitas empresas se desenvolvendo, porém a demanda é muito maior do que a oferta. Né? Hoje os operadores, eles buscam, eles se esforçam, né, para buscar, né, uma embarcação de apoio costeiro no Brasil, mas ela não tem. Existem barcos, mas esses barcos são estrangeiros. Né? Vamos em frente. Ali, apoio logístico eu já mostrei. Né? Árvore de Natal, fato. O mínimo exigido pela ANP, desculpe, que foi para o contrato da ANP, né, estabelecido pelo Ministério, foi de 85%. Mês passado saiu o primeiro certificado de conteúdo local de uma árvore de Natal molhada para águas profundas. O resultado foi 70%. Isso porque foram excluídos da conta, né, os controladores. Se eu incluísse na conta os controladores, esse número ia baixar para 58%. Então hoje, eu tenho uma regra que pede 85%, mas o mercado só chega a 70%. É uma multa certa. Então isso é um ponto que, se a gente já identificou, a gente pode ajustar. Né? Linhas flexíveis, rígidas, dutos de escoamento, tudo isso tecnologia dominada. Porém, para o pré-sal, serão necessárias ligas metálicas que hoje o Brasil não tem. Né? E os índices de conteúdo local para isso estão altíssimos. Então, em algum momento o operador vai chegar e falar para a gente, olha, esse material não existe no Brasil. Ele vai poder pedir dispensa do conteúdo local, o contrato permite, mas ele vai pedir de tudo? Não pode, é uma excepcionalidade. Né? Em que ponto que a gente está desenvolvendo, né, esse fornecedor? Então essa fotografia de hoje. Próximo. Engenharia básica. Faltou uma estrela lá na engenharia básica. Engenharia básica, engenharia de detalhamento vai bem, mais ou menos. Gerenciamento, construção e montagem, aí é uma observação que a gente faz para os estaleiros, eles têm muito ainda que observar, valeria a pena ter o Sinaval aqui numa exposição. Né, trazê-los para uma exposição, para eles darem alguns detalhes sobre como eles estão se preparando, né, para buscar uma eficiência de gestão de grandes projetos, né, num nível em que você possa, no médio prazo, observar sustentabilidade. Né. E a questão do casco, né, hoje, o casco, se você observar a questão, né, econômica dele, ele não é competitivo. Se continuar assim, a gente corre riscos. Né, então a gente tem que gerar elementos de sustentabilidade para que a gente continue fazendo casco aqui no país, né, e que o casco não seja um gargalo para a gente olhar para aquele topside lá que eu falei, né, que é o ponto, é o filé mignon. Ali está a tecnologia, ali está a engenharia. Se você tem autossuficiência naquela engenharia, automaticamente você olha para o mercado local. Se você compra engenharia de fora, você compra pacote fechado. Né? E aí fica tudo mais difícil. Vamos lá, que senão... E aí tem um monte de outros pontos que a gente vê, né, que o mercado local ele não está competitivo, ele não consegue chegar em iguais condições. Né? Seja por preço, sobrepreço elevado, é fato. Eu não vou entrar nos detalhes da razão do sobrepreço. Mas que ele existe, já está mapeado em vários segmentos. Né? E a gente precisa observar isso aí. Como é que a gente trabalha uma estratégia complementar ao conteúdo local para que
né, desonere o fornecedor, enfim, gere elementos para que ele não perca pelo preço. Né. Tecnologia, né, existe um gap tecnológico elevado. Né. A gente precisa aproximar os recursos da pesquisa e desenvolvimento gerados pelas participações especiais, aproximar de fato isso na indústria. Tem muito investimento, pouco foco, né, as universidades estão repletas de recursos, mas a gente precisa aproximar isso para a cadeia produtiva. Né. Existem muitos projetos, só pontualmente alguns vão bem, mas o grosso o resultado é fraco. Né. Próximo. Aí são as mesmas observações. Só para observar, todas essas linhazinhas que eu coloquei aí são linhas de compromisso obrigatório de conteúdo local para o operador, para os operadores dentro de um contrato de concessão. Vamos lá. Baseado na métrica da ANP, o que a gente observa? Olha só, afretamento de sonda, atividade de perfuração e completação, equipamentos subsea, atividade de gerenciamento, construção e montagem, embarcações de apoio, são áreas que têm uma transversalidade, têm um poder de alavancagem enorme na indústria. Se você focar, né, investimentos, incentivos nesse segmento, o poder multiplicador desses projetos na indústria é altíssimo. Né. Qual é o grau de automação de uma embarcação de apoio de um PSV? Um barco relativamente pequeno, mas que tem um valor agregado altíssimo. Né. O que significa a gente trazer, né, a automação local para um projeto desse? O que significa, né, a gente buscar, né, transformar o país num grande fornecedor local de árvore de Natal, mas potencialmente exportador para a África, para a Indonésia. Né? Como é que a gente transforma, né, o país, né, numa linha de produção de unidades offshore, né, para que a gente jogue isso, né, para o mercado mundial. Né? Quanto mais a gente vende, mais a gente gera riqueza, mais a gente gera emprego, mais a gente gera renda, mais a gente gera tecnologia. Vamos em frente. Né? Políticas para a competitividade, aí tem um repetro, tem um reporto, isso daí, né, Plano Brasil Maior. A ANP vai fazer uma atualização das resoluções, né, detalhando melhor a questão dos investimentos que são previstos, né, aprimorando a metodologia de medição para evitar algumas distorções. Vamos em frente. Né. Estaleiros no Brasil, vamos em frente. Potencial de geração de emprego, isso aí, né, só tende a crescer. Né. E para a gente manter essas pessoas ocupadas nos estaleiros, a gente tem que dar sustentabilidade para esses estaleiros, porque depois das encomendas, entregou lá as 40 plataformas, o que vem pela frente? Não vem nada? Vai demitir todo mundo? Não, vamos buscar transformar esses estaleiros em estaleiros flexíveis para realizar manutenção de instalações. Existem mais de 100 sondas offshore contratadas no Brasil. Essas sondas, a cada 4, 5 anos, precisam fazer uma docagem e descascar tudo, trocar um monte de coisa, um investimento elevadíssimo. Todo mundo vai para Houston fazer isso. Não, vai ter que fazer aqui. Vamos criar os elementos para fazer essas docagens aqui no país, de sonda, plataforma, embarcações de apoio, para dar a sustentabilidade para esses estaleiros, né? Para dar sustentabilidade para esses empregos, né? Para a tecnologia envolvida e para todo, né, a cadeia que está para trás, né, fornecendo isso daí. Próximo. E aí são os atores desse processo: governo, indústria, empresas nacionais de petróleo, centros de pesquisa, né, universidades, prestadores de serviço, empresas estrangeiras de óleo e gás. Né. Então a gente tem que estar muito afinado, né, vamos à mesa, vamos colocar os problemas na mesa e vamos buscar as soluções, né, para que a gente gere a competitividade. Sem essa competitividade, em 2025, a gente quebra. A gente fornece hoje e amanhã a gente não fornece mais nada. A gente vai repetir o ciclo, né, de 70, 80, né, por exemplo, dos estaleiros. Vamos em frente. Pesquisa e desenvolvimento, vou passar rápido por aí, como o tempo já acabou. É só para mostrar, né, que existe um valor enorme à disposição, né, para gerar soluções, né, que deveriam estar muito bem integradas e muito bem associadas à cadeia produtiva. Hoje não está. Vamos lá.
Ou seja, até 2020 a gente tem aí uma previsão de investimento acumulado da ordem de 15 bilhões. Gente, 15 bilhões de dólares para pesquisa e desenvolvimento é um número gigantesco. O que a gente vai fazer com isso daí? Qual é a qualidade dos projetos? Qual é o foco que a gente vai dar, né, para sustentar a nossa pesquisa e desenvolvimento, a nossa indústria fornecedora, né? Isso é um quadro do Promimp, né, que mostra que os centros de pesquisa estão distantes das indústrias, né, dos setores industriais. Poucos setores industriais investem em pesquisa e desenvolvimento, né, associados aos centros de pesquisa. Então, o melhor exemplo ali é o Subsea hoje. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos em frente. Considerações finais. E aí é o ponto que a Magda pediu, né, reforça. As compras bilionárias, né, as aquisições, né, o fluxo de investimento bilionário que vai ocorrer para a indústria do petróleo, ela fornece escala necessária para alavancar segmentos da indústria brasileira. Ou seja, existe uma oportunidade, existe um negócio. A gente precisa ver, né, como é que é a percepção do setor para essa oportunidade. Quais são os setores, né, que têm um elevado poder, né, que a indústria do petróleo gera uma alavancagem, tem um poder de alavancagem enorme, que gera um efeito multiplicador ao longo da cadeia maior ainda, né? A política de conteúdo local implementada demonstrou o acerto da iniciativa. Existe um acerto, né? Existem resultados realizados, fato, né? Hoje a ANP possui métricas que diz, né, o que vai bem e o que precisa de evolução. A gente tem que evoluir, né? A história do conteúdo local é uma história de evolução, né? Então a gente está num mundo hoje, qual é a característica do mundo hoje, né? Crise de crédito, né? Os países aí balançando, né? Fornecedores estrangeiros extremamente ociosos, com um olho desse tamanho em mercados promissores. Quem é o mercado promissor? Brasil. Se a gente não observar isso, eles vão chegar com muita facilidade e vão pegar o melhor pedaço do filé, né? Então a gente precisa se preparar, né, para competir com eles. Então o que vai bem, o que precisa de ajuste na política, né, de conteúdo local, tecnologia, impacto no PIB, geração de emprego, tudo isso é importante. Há um salto tecnológico que precisa ser dado. Aquele cenário da Bacia de Santos não é um cenário padrão, é um cenário atípico, que precisa ser focado, né? Se a gente não observar, né, a característica desses projetos, se a gente não associar a pesquisa aplicada, pesquisa de desenvolvimento aplicada para aquele cenário, pode ser que no médio prazo, longo prazo, a gente continue longe, né, daquela participação daquele topside, né? O topside vai continuar 80%, 90% estrangeiro. A engenharia básica continua vindo da Suécia, da Holanda, né? E a gente vai perder as melhores oportunidades. Então o desafio do pré-sal é imenso. Mas maior ainda é usar o nosso desafio de utilizar as riquezas minerais em prol da aceleração do seu desenvolvimento, né? Então, senhores, a gente tem um belo desafio, né? Eu costumo dizer que existem os países que têm potencial energético e os países que não têm. O Brasil é o país que tem um potencial energético incrível. O que a gente tem nas mãos é extremamente estratégico. Como é que a gente vai transformar, né, esse potencial em benefícios para a sociedade, né, no longo prazo, né? Não vou nem falar dos nossos filhos, né, dos nossos netos e descendentes, né? Qual é o legado que a gente vai deixar para frente, uma vez que a gente tem, uma agradável dor de cabeça, né? Senhores, bom dia, obrigado, desculpe por ter ultrapassado o tempo, mas como os meus antecessores também ultrapassaram um pouquinho, então... A mesa está sendo flexível aqui. Diante... É verdade, né? Mas isso se dá pela riqueza das contribuições que os nossos palestrantes estão nos apresentando. Não posso ser
rigoroso demais aqui no tempo e perder a qualidade nas contribuições. Nossa última manifestação desse primeiro painel, José Botelho Neto, representando aqui o Ministério, por favor.